Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de instalações de esgoto sanitário. Aqui aprenderemos um pouquinho sobre como essas instalações são feitas nas edificações e quais as suas destinações. Bons estudos! Olá, alunos e alunas da Unifaciar. Essa é a sua aula de instalações de esgoto sanitário. Vamos lá? A introdução vem com esse esquema representado ao lado direito, que demonstra os assuntos mais abordados nessa aula. No topo, a gente vê aí a NBR 816099, que é importantíssima tanto para o entendimento do sistema, conhecimento de componentes desse sistema de esgoto predial e dimensionamento da tubulação. Sendo assim, os tópicos são materiais e sistemas de coleta de esgoto, diferença de água negra e água cinza, componentes e detalhes da ventilação e, por último, o dimensionamento da tubulação e aspectos do conforto do usuário. Assim como a maioria das instalações prediais possuem normas como guia de projeto, não vai ser diferente para o sistema de esgoto, né? Nosso norte se dará pela norma NBR 816099. Então, vão atrás dessa norma, que tem nas referências também o nome, que sugere as recomendações apresentadas aqui nesses slides, tais como evitar a contaminação da água em relação à contaminação cruzada, que por erro de projeto pode ocorrer aí, tanto com água potável quanto com infiltração no solo mesmo. Também permitir o rápido escoamento do esgoto, impedir que haja mau cheiro, impossibilitar o acesso de corpos estranhos, que podem ser até animais nesse caso, né? Continuando. Permitir que os componentes sejam de fácil manuseio e manutenção e também impossibilitar que o esgoto passe para o sistema de ventilação. Bastante recomendação, né? Porque o direcionamento correto do esgoto é realmente muito importante para a vida útil de uma edificação e para a utilização e segurança dos usuários. Então, essas recomendações são muito valiosas. Partindo, então, para os materiais utilizados no sistema, é importante ressaltar que cada material tem sua particularidade e que devem ser considerados alguns fatores para a escolha dessas instalações sanitárias, né? Para os materiais dessas instalações. Então, é preciso considerar qual o tipo de esgoto, que a gente costuma chamar de efluente, irá passar pelo sistema. Existem efluentes industriais e domésticos, né, por exemplo, que são diferentes em efeitos químicos e temperatura. Muitas vezes, né, efluente industrial aí de grandes indústrias, de químicos ou frigoríficos e um esgoto doméstico são completamente diferentes, né? Por isso é muito importante diferenciar cada um desses materiais. Os mais comuns e utilizados no Brasil são esses três que aparecem aí: PVC, ferro fundido e as manilhas. Vamos ver então cada um deles. Começamos então pelo PVC, que é o material mais utilizado nos sistemas de esgoto predial. Ele tem inúmeros benefícios: o fácil manuseio e o carregamento, que é bem leve, né, e menor, né, não é tão grande quanto uma manilha, por exemplo. É fácil de encontrar para comprar, tem vários centros e comércios e outros tantos benefícios. Como podemos ver ao lado direito, há duas séries mais comercializadas: a série reforçada, que é mais utilizada em locais externos ou para dejetos industriais, por exemplo, e outras funções, né, que podem ser conferidas pelo fabricante. E claro, né, a tubulação normal, que é a mais utilizada para instalações prediais, residências, hospitais, enfim, né, tem muitos locais que utilizam a série normal. Os diâmetros, tanto para a série reforçada quanto para a série normal,
vão de 40 a 200 milímetros. E o nosso próximo material é o ferro fundido. Material de alta durabilidade, incombustível e com alta resistência ao choque. Podemos ver aqui ao lado um exemplo de tubulação de ferro fundido. É super utilizado em locais que precisam de tubulação externa. E provavelmente você já reparou na garagem de prédios, estacionamento de shopping. Geralmente as tubulações são de ferro fundido. Se você não reparou, vai a algum lugar e veja se é de ferro fundido, tá? É muito comum. E os diâmetros são variáveis, então vale conferir com cada fabricante qual o diâmetro aí disponível. O último material de tubulação que estudaremos nessa aula são as manilhas. Elas podem ser feitas de argila, que a gente chama de manilha cerâmica, ou de concreto, né, que é uma mistura aí de cimento, areia e brita. Ao lado aqui você pode observar uma manilha de concreto. E você já pode ter visto uma dessas quando você passou em algum ponto da cidade que você mora, que está passando por uma reforma na tubulação de esgoto. Geralmente eles tiraram o solo ali e tem umas manilhas assim que eles deixam ao lado para depois instalar novas manilhas nesse local, porque elas são muito utilizadas para a rede pública de esgoto e também da rede de águas pluviais públicas. E são altamente resistentes aos fatores químicos do solo, né? O que ajuda nessa implementação aí de grandes redes públicas de coleta. Agora que a gente já viu os materiais, vamos passar então para a coleta predial. Esse sistema de coleta pode ser dividido em individual e coletivo. E a gente não está falando de uma só residência, ou uma residência que tem uma pessoa, uma residência que tem várias pessoas. Não é sobre isso, é sobre o sistema mesmo. Então, quando o tratamento e a destinação dos efluentes não estão vinculados à rede pública. Em alguns locais afastados ou de difícil acesso, é muito comum que o proprietário da edificação construa um sistema próprio de tratamento e infiltração do efluente. Ao lado, vemos o exemplo de fossa filtro sumidouro. É um sistema muito efetivo para o tratamento de esgoto, porque pela fossa aí você vai ter um tratamento maior, porque pode ter biofilme, né? No filtro anaeróbio, mais um tratamento aí para eliminar todas as toxinas, os patógenos desse efluente. E o sumidouro que vai servir aí como infiltrador, né? Vai infiltrar esse resíduo que está tratado no solo. Então, a própria destinação é o solo da propriedade. E, inclusive, há normativa para esse sistema. As NBRs que estão descritas aqui no slide e que também estão referenciadas ao final da aula. E é importante que vocês vejam porque é um sistema muito utilizado e, inclusive, muitas vezes utilizado antes de descarregar na coleta pública. Em algumas residências realmente existe. E então, a coleta coletiva diz respeito à coleta pública. O esgoto é encaminhado de dentro da edificação diretamente para a tubulação pública do município ou região, né? Esse efluente é direcionado para uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, que vemos aqui nessa figura ao lado, e que irá tratar esse esgoto e, no final, despejar o resíduo, né, depois de todo esse tratamento, em cursos d'água próximo. E é muito bem tratado, viu? Tem todos os requisitos, as amostras finais para que possa voltar esse efluente aí para um curso d'água.
e o ramal predial que fará então essa ligação da edificação com a rede pública. Vamos então diferenciar água cinza e água negra. Gente, lembrando que essas denominações vêm da literatura. Então, a água negra é a água proveniente do vaso sanitário. Isso porque o efluente tem uma coloração mais escura. E no tratamento individual é necessário passar por fossa séptica, né, pelo seu tratamento. Já a água cinza é uma mistura de água com sabão, por isso que a coloração é mais clara do efluente. É o esgoto que vem aí da pia, da cozinha, né, do lavatório, do tanque, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, enfim, muitos dispositivos que podem gerar essa água cinza. E essas denominações são importantes porque são muito utilizados como linguagem técnica das instalações prediais hidrossanitárias, em literatura, em livros e até no usual, né, conversando com projetistas. Passamos então aos nossos componentes do sistema. Vamos ver com mais detalhes essas partes importantes. Primeiramente, deixar claro aqui que as tubulações horizontais do sistema sempre devem ter uma inclinação de no mínimo 1% para a tubulação de 100 milímetros e 2% para a tubulação menores de 75. Por quê? Porque a água escoa por gravidade, então você precisa ter uma inclinação para ela não ficar parada ali na tubulação, né? Ela chegar ao seu destino final, tanto na coleta individual quanto na coleta coletiva, beleza? Então, sempre ter inclinações nas tubulações horizontais. Então, podemos ver aqui na imagem alguns componentes que serão detalhados logo mais. Aí a gente pode ver caixa sifonada, ramal de esgoto, tubo de queda, ramal de ventilação, coluna de ventilação. A gente vai ver cada um desses. O ramal de descarga é o que recebe os efluentes do vaso, do lavatório, dos elementos que estão, de certa forma, fornecendo esse efluente aí, né? E os ramais de descarga, eles estão ligados aos seguintes elementos. A água negra é direcionada para a caixa de inspeção, enquanto a água cinza para a caixa sifonada. Sempre importante separar, tá? Nesse caso, a água cinza e a água negra nessa parte aí do ramal de descarga. Por conta para não gerar um mau cheiro mesmo, né? E, além disso, né, o efluente da pia da cozinha que vai para um recipiente diferente, a caixa de gordura. E a gente vai ver esses elementos logo mais. Os desconectores, como podemos observar aqui nas imagens, são sifão e caixa sifonada. Sifão você já deve ter observado aí embaixo da pia, em alguns vasos sanitários, né? E a caixa sifonada, ela não é tão visível, em algumas vezes ela tá embaixo do piso mesmo, mas ela também pode estar, vamos dizer assim, disfarçada de ralo do banheiro. Mas também pode ser um ralo que tenha uma caixa que acaba se tornando uma caixa sifonada. E a caixa sifonada, ela pode ter saída de 50 ou 75 milímetros, que são os mais usuais. Aí vai de acordo com o projetista a escolha, né, do local. O ralo recolhe a água dos pisos, que são laváveis, né, box do chuveiro, locais assim como uma varanda que tenha ralo, que você lava ali com sabão e, né, acaba despejando essa água pelo ralo. E ele pode ser seco ou sifonado, como eu acabei de falar aqui para vocês. E o ramal de esgoto, né, que recebe os efluentes dos ramais de descarga da edificação. Podemos observar
aqui na figura à esquerda, uma isométrica com a nomenclatura de alguns componentes do sistema. O tubo de queda está posicionado ali no meio e é muito utilizado em edificações mais altas que precisam deslocar o esgoto até o térreo, né? Então, passa pelos tubos de queda. A coluna de ventilação ao lado, ela não movimenta o efluente em si, mas ela serve como um espaço de troca de gases do ar atmosférico com os gases do esgoto, e assim evitando mau cheiro, né? Evitando que haja algum problema de ventilação nessa tubulação. E o ramal de ventilação, que é esse menor que está conectando o sifão ou a caixa sifonada até uma coluna de ventilação. Então, todos esses elementos são elementos de ventilação dos sistemas. Então, continuando, temos nossas caixas. Gente, eu já peço desculpas pelo erro. Não é coluna de gordura, como aparece ali no segundo tópico. É caixa de gordura. Teve um errinho aqui no slide, mas no texto base, no livro, tá certo, tá? Então, só troquem aí nas anotações de vocês, não é coluna, é caixa de gordura. Então, primeiramente, temos a caixa de inspeção, que permite a manutenção e limpeza do sistema. Temos, então, a nossa caixa de gordura, que retém gordura e outros resíduos que podem impregnar e diminuir a qualidade desse efluente, né, que é a água cinza. Essas caixas precisam passar por limpeza periódica a cada 6 meses, ou quando perceber que realmente está suja, precisa de uma limpeza maior, de uma manutenção, principalmente a caixa de gordura, porque ela fica armazenando gordura. Então, tem uma caixa ali acoplada que você pode retirar com batelada, que a gente chama, que é retirar a sujeira da caixa de gordura. A caixa de inspeção, ela é muito utilizada em vários locais do terreno, né, quando a gente fala da propriedade. Por quê? Porque você precisa inspecionar a cada distância necessária e esse sistema, para que haja também um jeito com que, se necessitar de manutenção depois da execução, seja mais fácil de alcançar alguns pontos aí dessa instalação, beleza? E temos também aqui por último, como a gente pode ver à direita uma imagem, a válvula de retenção, que é esse dispositivo que impede o retorno de esgoto e a entrada de invasores na edificação, nesse caso de animais, tá? É muito comum em regiões rurais, por exemplo, ter válvula de retenção para impedir que animais como cobras, escorpião, venham entrar pela tubulação. Na cidade também é muito utilizado porque pode entrar rato. Então, para evitar o retorno do esgoto quando também há enchentes, né? Às vezes o sistema, as tubulações estão congestionadas, para evitar tanto o retorno de esgoto quanto a entrada de invasores, usamos a válvula de retenção. Os nossos últimos componentes, então, são o subcoletor e o coletor predial. O subcoletor é a tubulação horizontal que depois dos tubos de queda ou dos últimos tubos verticais, aí, né, se a edificação for térrea, o subcoletor, então, é a tubulação horizontal que vai destinar esse efluente para o coletor predial. E o coletor predial fará a ligação da edificação com a rede pública da coleta, fazendo parte, assim, do que a gente chama de ramal predial. Que a gente tem um exemplo de casa térrea aí, né, ao lado, para a gente ter uma ideia,
que é uma tubulação simples de esgoto, que passa do lavatório para a caixa sifonada, da bacia sanitária a uma junção com a caixa sifonada e passa para uma caixa de inspeção. Tem um tubo de ventilação, uma coluna de ventilação que evita o mau cheiro desse sistema. E da caixa de inspeção, onde vai poder haver aí as manutenções, passa para o coletor predial, que leva esse efluente até o coletor público aí do município. Agora que já vimos os componentes, vamos iniciar o nosso dimensionamento. A relação de pesos no sistema de esgoto é chamada de unidade Hunter de contribuição, ou UHC. É um nome, né? Mas não é nada mais do que um peso relacionado à contribuição de cada aparelho para o esgoto. E essa unidade Hunter de contribuição já é pré-estabelecida pela NBR 816099. Olha ela aparecendo mais uma vez, por isso é muito, muito importante que você leia, procure saber sobre a NBR 816099. Aqui ao lado a gente tem a tabela, né, desses pesos relacionados com os diâmetros. Então, a bacia sanitária, por exemplo, tem 6 unidades de Hunter de contribuição, o que representa a utilização de um diâmetro de 100 milímetros de saída da bacia sanitária. Já a pia da cozinha tem uma contribuição menor, né? Não é tão grande como a bacia sanitária. Uma contribuição de 3 UHC. Então, a tubulação de saída do aparelho é de 50 milímetros, a tubulação de saída dessa pia da cozinha. E assim vai de acordo com a tabela, né? A gente falando de um bebedouro, olha como a contribuição do bebedouro é baixa. 0,5 HC. Então, o diâmetro vai ser o mínimo aí de 40 milímetros, tá? Vamos passar, então, por um exemplo. Dimensionar os trechos do banheiro dessa residência térrea. Podemos ver aí os trechos AB inicial, né? Vamos começar pelo AB. O AB é a saída do lavatório. O trecho BC é essa continuação da tubulação. O trecho DF é a saída da bacia sanitária. O CF é a saída da caixa sifonada. O EF é a ligação do ralo com a saída da caixa sifonada. E, por último, o trecho FG, que é a ligação da caixa sifonada com o ralo e a bacia sanitária até a caixa de inspeção. Ufa, né? Foram muitos trechos, mas é muito importante considerar cada trechinho aí que podem ser de diâmetros diferentes. Considerando esses pesos do lado direito, aqui que foram retirados da tabela da norma, temos bacia sanitária com 6 unidades de contribuição, lavatório com 1 UHC e chuveiro com peso 2. Lembrando, né, aqui nesse exemplo, a saída da caixa sifonada, nesse caso do exemplo, é 50 milímetros. E lembrando aí que a tubulação subsequente, né, que vem depois, sempre será maior ou igual a que vem antes dela, né? Nunca vai ser menor, porque o volume de esgoto vai ser maior, então precisa ser uma tubulação pelo menos igual ou maior. Sendo assim, né, podemos determinar os trechos com os pesos e os diâmetros. A disposição final ficou igual ao que está aqui na figura ao lado, né? Podemos ver aí o símbolo de diâmetro e o tamanho de cada tubulação aí representado na figura. E aqui na nossa tabelinha, os diâmetros por trecho. Então, o trecho AB e BC com 40 milímetros, né, que é uma continuação do outro.
trechos CF 50 mm, porque é a saída da caixa sifonada. E para que não houvesse mais conexões entre as tubulações, as reduções que a gente fala, né? Evitar as reduções, o trecho EF, que poderia ser de 40 milímetros pelo seu peso, né? Acabou ficando de 50 milímetros aí entre o ralo e a caixa sifonada. Para que não houvesse mais conexões entre as tubulações mesmo. O trecho EF, o trecho EF, isso é o de 50 milímetros. E a saída da bacia sanitária, 100 milímetros, né, que é pelo UHC que a gente viu na tabela. E assim como a destinação final do banheiro até a caixa de inspeção, né, que precisa ser igual ou maior. Então, vamos aí escolher uma tubulação de 100 milímetros para levar todo esse efluente para a caixa de inspeção. Então, o último ponto do dimensionamento, que será retratado nessa aula, é uma reflexão sobre as instalações em sobrados e edifícios. Primeiro, tomar muito cuidado com os caminhos da tubulação, para não gerar ruídos em locais inapropriados, né? Por exemplo, em ambientes que costumam estar muito habitados nas edificações. Às vezes, diferentes plantas em um edifício e um banheiro acaba ficando em cima de um quarto. Então, toda vez que a pessoa der uma descarga, você pode incomodar, gerar ruído para aquela pessoa que mora embaixo. Então, é sempre importante estar atento aos caminhos da tubulação. Além disso, né, é necessário que haja um espaço entre o forro e a laje para a implementação das instalações de esgoto. Então, entre o forro do apartamento de baixo e a laje do apartamento de cima, por exemplo. Ou se for um sobrado, né? O forro da parte de baixo e a laje da parte de cima. Esse espaço ele já deve estar contabilizado no pé direito. Então, se você tem um pé direito de 3 metros, pelo menos essa pequena altura aí de 40 centímetros, você já tem um pé direito, um espaço aí, uma altura de 2,60 metros, por exemplo. Então, é preciso ter essa noção para que o pé direito não fique muito baixo, né? E um espaço relativamente bom para que se possa ter manutenção e que você não precise incomodar o vizinho de baixo, que acontece muito em prédios antigos, porque as instalações de esgoto já eram feitas na laje. Então, é preciso quebrar a laje e, às vezes, incomodar o vizinho de baixo para poder fazer alguma manutenção, alguma reforma. Então, é muito importante que, na hora do projeto, tenha esse espaço entre o forro e a laje para as instalações prediais de esgoto sanitário. Beleza? E, por fim, aqui vamos passar pelo nosso resumo, né? Passando aí por todas as partes importantes da aula. Inicialmente, lembrando das recomendações fundamentais da NBR 816099, tá? Voltem e estudem bastante as recomendações que vocês vão levar para a vida, para um bom funcionamento do esgoto sanitário e segurança dos usuários. Vimos os materiais mais utilizados nesse sistema e as suas particularidades. O PVC, o ferro fundido, as manilhas cerâmicas hoje, concreto, a gente passou, né, pela particularidade de cada um deles. Então, voltem lá e vejam certinho. Também passamos pelo sistema de coleta, que pode ser individual, com um tratamento no próprio local, né, que a gente viu o fossa filtro sumidouro, por exemplo, né, existem outros sistemas, mas aqui nessa aula a gente retratou mais esse. Ou o sistema de coleta coletivo, que é via rede pública do município ou região.
Vimos as diferenças entre água cinza e água negra, que é bom vocês saberem as nomenclaturas e as diferenças. Compreendemos a função dos componentes e ventilação do sistema. Então, são muitos detalhes. Leia com bastante atenção, compare as imagens, procure imagens mais realistas, né? Que vocês consigam fazer aí uma comparação entre os componentes. E por último, entendemos aí os sistemas de peso, né? Unidade de Hunter de contribuição, relacionados com os diâmetros de cada tubulação fornecidas pela NBR 860 de 99 e como são fundamentais para o dimensionamento da tubulação, certo? Além, claro, das nossas últimas ressalvas aqui, dos ruídos e dos bons caminhos que essa tubulação deve ter na hora do projeto e execução, tá? E aqui estão as referências. Lembrem de responder os questionários, estudem bastante para responder os questionários e dúvidas estamos aí à disposição. Muito obrigada pela aula. Espero que tenham gostado da aula. Mais materiais estão nas referências. Façam os questionários e bons estudos!